Falando de juventude ainda, quando a gente fala, por exemplo, de acesso à educação, a gente teve um debate esse ano muito forte quando a gente falou do Enem. Por quê? Porque a Eleonora colocou muito bem, o celular, que era artigo de luxo há algum tempo atrás, ele já virou uma necessidade básica, mas não o smartphone, né? E aí, quando a gente chega numa pandemia, o que precisava para você conseguir fazer o cadastro no auxílio emergencial? Ter um celular que suportasse aplicativo. A juventude já tinha um problema, uma dificuldade de acessar a cidade. E quando a gente fala principalmente relacionado à periferia, isso é ainda maior. Quem não se lembra da lei do pancadão, que é criminalizada pelo governo Dória, que logo quando entrou disse que ia colocar os policiais para fazer a repressão mesmo, de maneira muito forte. A gente viu o resultado disso em São Paulo, em Paraisópolis, em Heliópolis. E aí agora quando a gente chega para a pandemia, isso novamente é a discussão que a gente tem à tona. Porque enquanto nos Estados Unidos a gente teve uma revolta que surgiu a partir da morte do George Floyd, aqui no Brasil a gente viu o processo contrário, a gente viu mais uma vez a repressão policial sobre os nossos jovens. E quais jovens? Os jovens negros de periferia. Então, mesmo quando eles estão ali na sua localidade, eles são muito reprimidos. E quando a gente tem que ir para outras localidades, para as regiões mais centrais, onde não há essa repressão, a gente se depara com outro problema. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de Campinas. Campinas tem uma das passagens mais caras do Brasil. Então, para um jovem conseguir sair da periferia e ir para o centro, ele tem que gastar R$5. Então, quem dirá ir e voltar? Para você conseguir ter acesso à cultura de uma maneira que você não seja reprimido, que você não seja represado. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos quando a gente pensa em políticas públicas para a juventude, até quando a gente olha para a questão do passe livre. A gente deveria ter isso, a gente deveria ter a questão da tarifa zero. E agora, na pandemia, né, relacionando isso, a gente teria uma outra cidade. A gente não teria, por exemplo, os ônibus superlotados, porque você não teria um sistema de transporte baseado no lucro, mas sim baseado nas pessoas, na vida, no acesso à cidade. Então, se a gente tivesse, por exemplo, nesse momento, uma tarifa zero aqui em Campinas, a gente não teria que reduzir a nossa frota de ônibus porque menos pessoas estão pagando. A gente não teria que reverter subsídio para essas empresas manterem os lucros. A gente poderia estar investindo isso na saúde. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente fala do acesso à cidade, da juventude e também para os trabalhadores desempregados. Porque, por exemplo, se você vai buscar um emprego antes da pandemia, você tinha que se locomover, fazer uma entrevista, tudo isso custa, e custa muito caro. Muitas vezes é a diferença entre você conseguir comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e você realizar aquela entrevista que você não sabe o retorno que vai ter. Quando a gente fala da pandemia para a juventude, a gente viu que, diferente dos outros países, aqui no Brasil, quem está mais indo a óbito, né, é um pouquinho ali da juventude até dos jovens até os 35 anos, até 40 anos, porque não há nenhum tipo de prevenção. E agora, quando você vai no posto de saúde também, você não tem auxílio para as outras doenças além da Covid. Então, assim, quando a gente fala que a gente tem um sistema básico único de saúde, e inclusive é ele que está fazendo a gente manter o Brasil mais ou menos num platô, lembrando que um platô não é uma coisa boa, porque assim, a gente não piora, mas a gente também não melhora. Na verdade, agora a gente piorou um pouco. Mas assim, o Sistema Único e Básico de Saúde, ele não é feito para prevenção. E mesmo quando ele é feito para prevenção, ele não olha para o jovem, porque o jovem a pessoa saudável, né, que o governo vê. A pessoa saudável, que não precisa de remédio, não precisa de tratamento. E pelo contrário, muitas das doenças pré-existentes que estão aparecendo agora, muitas pessoas não sabiam por falta de tratamento e buscarem ao médico simplesmente quando estão no estado que elas não podem mais trabalhar, porque é um outro ponto. Quando a gente olha, por exemplo, para a carteira verde e amarela, quando ela foi colocada, ela era justamente no aspecto de conseguir mais empregos, principalmente para a juventude, mas agora a gente vê justamente o contrário, porque eles mudaram a questão da carteira verde e amarela e você pode contratar um trabalhador que está desempregado há muito tempo. Então, quem que o patrão vai querer contratar? Aquele jovem que não tem experiência, que ele depende de mais tempo para você conseguir colocá-lo para ele entender aquela função, ou aquela pessoa que já tem experiência e está aceitando um salário menor
justamente pelo fato de não ter o que comer, onde tirar o seu sustento. Então, assim, na pandemia, os jovens foram os primeiros a perder os empregos porque eles justamente trabalham em call centers, que não tinha condição nenhuma de continuarem trabalhando porque não ofereciam máscara, não ofereciam nenhum tipo de EPI, não ofereciam nenhum tipo de produto de higiene para que eles pudessem fazer essa higienização, e são eles também que trabalham nos shoppings, que ficaram fechados desde o começo e estão retornando agora. Então, assim, com a pandemia, os jovens, mais uma vez, perderam os empregos. Então, a gente precisa pensar numa lógica de trabalho municipal, ou até mesmo de uma renda municipal, que eu acho que é o ideal, porque a pandemia mostrou que essa uberização do trabalho, de quando você trabalha você ganha, quando você não trabalha você não ganha, não ajuda ninguém, porque se você não trabalha, você não ganha. Se você não tem dinheiro, você não compra. Se você não compra, aquele microempreendedor que está lá na região, ele também não ganha, porque o dono do mercadinho, da padaria, também não ganha nada. E aí ele também empobrece. Então a gente viu que para que isso girasse, né, para que toda essa força de trabalho gerasse, a gente precisa de uma renda mínima. E eu coloco aqui, ela precisa ser municipal, porque ninguém melhor do que os seus próprios municípios para entenderem as suas realidades e as suas necessidades. Falando de juventude ainda, quando a gente fala, por exemplo, de acesso à educação, a gente teve um debate esse ano muito forte quando a gente falou do Enem. Por quê? Porque a Eleonora colocou muito bem, o celular, que era artigo de luxo há algum tempo atrás, ele já virou uma necessidade básica, mas não o smartphone, né? E aí, quando a gente chega numa pandemia, o que precisava para você conseguir fazer o cadastro no auxílio emergencial? Ter um celular que suportasse aplicativo. Então, observou-se no Brasil esse problema também. Muitas das pessoas não tinham celular que suportavam aplicativos, não tinham celulares que sequer eram smartphones, ou muitas vezes que eles não tinham espaço. Então, as pessoas não conseguiam realizar o cadastro para conseguir ter acesso ao auxílio emergencial de forma a se aglomerar nas agências. E aí tem um outro problema, né, que é o acesso à internet, porque quando você fala do celular, tudo bem, muitas pessoas têm o celular, mas se a gente olhar para o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do nosso Brasil, 50% dos nossos jovens não conseguem ter acesso à internet, é apenas um 3G, 4G, ou muitas vezes essa internet tem apenas em um celular da família, que é geralmente a mãe trabalhadora, o pai trabalhador, que não pode deixar o dia inteiro esse celular com o seu filho para que ele estude, para que ele consiga ter acesso à educação. Então, quando a gente estava discutindo o adiamento do Enem, não era simplesmente porque muitas pessoas não tinham acesso à internet, mas mesmo aquelas pessoas que tinham acesso à internet era de uma maneira precária. Isso quando a gente coloca na questão do ensino médio. Quando a gente vai para o ensino fundamental, é ainda pior, porque você precisa de um adulto, que geralmente são as mães, acompanhando esse estudante para ele conseguir realizar a tarefa. Então, por exemplo, se você a mãe trabalhou o dia inteiro, chega à noite e tem que acompanhar ainda o seu filho, isso muitas vezes deixa muito cansado. E aí aquele estudo também não acaba sendo nem um pouco produtivo. Então a gente percebeu que essas pequenas coisas que a gente achava que eram artigos de luxo, agora são de primeira necessidade. E aí agora eu vou me estender um pouquinho aqui na questão do trabalho, no sentido de que a gente precisa de internet em casa para que você consiga ter acesso, o privilégio do home office. Então, assim, a gente mudou do nível. A internet, que antes era vista apenas como um lazer, né? E muitas vezes as pessoas não conseguiam ter banda larga porque não tinha cabeamento nas próprias cidades. A gente viu que é uma necessidade básica. Então, desde o jovem que precisa estudar até o jovem que precisa trabalhar em casa nesse momento e não consegue, porque a internet não é banda larga. Então, acho que a coisa que tem que ter no programa municipal de vocês, inclusive, é a questão do cabeamento para toda a cidade, para todas as regiões que ainda não têm acesso à banda larga, de maneira com alta velocidade, isso precisa ter para dar acesso à internet. Além disso, pensar em algum tipo de modelo de Wi-Fi grátis na cidade. Isso muito foi discutido
já no passado, que tinha aquela ideia de Wi-Fi nas praças, mas acho que a gente precisa colocar o Wi-Fi nas periferias como um todo, para que as pessoas consigam ter acesso aos seus trabalhos, aos seus estudos, de maneira equalitária e de graça, porque o estudo, ele é uma garantia que o Estado tem que dar para as pessoas. Então, se a gente está colocando que você vai conseguir ter acesso a essa educação através da internet, a gente tem que colocar a internet como sendo de primeira necessidade e fazer que as pessoas tenham acesso a esse tipo de coisa. Além disso, pensando muito na pandemia ainda, a gente precisa olhar para o saneamento básico, porque, por exemplo, em Campinas, que tem um exemplo, uma das cidades que tem o maior número de esgoto tratado, mesmo assim, a gente tem pessoas que no começo da pandemia até agora ficaram sem água, sem energia elétrica. Então, como que essas pessoas vão conseguir ter algum tipo de higiene? Como as pessoas vão conseguir ter os meios básicos na higienização, que são meios simples, a gente tem que lembrar sempre, utilizar as máscaras, lavar as mãos se não tem água em casa. Então, tudo isso que vinha sendo discutido há muito tempo, com a pandemia, ele se agravou demais. Então, a gente precisa colocar no programa de governo esse tipo de coisa. E agora, a gente precisa fazer uma discussão que é o retorno, né, que é o pós-pandemia. Porque eu acredito que mesmo quando a pandemia acabe, mesmo quando a gente chegar em 2021, se a gente não tiver a vacina, a gente ainda vai estar em algum tipo de isolamento. E a gente precisa pensar em como que a gente coloca isso na questão das escolas do ensino médio, onde é mais fácil de conscientizar os nossos estudantes, nas escolas fundamentais, que eu acho que tem que ter um outro viés, e quando a gente fala de escola, a gente tem que lembrar que o número de alunos por sala, geralmente, superior a 35 alunos, então como que você garante distanciamento social? E um outro modelo de creche, porque muitas vezes você não tem creche, e aí se você não tem creche, você tem que fazer o quê? Que sua mãe trabalhadora faz? Muitas vezes leva seu filho para o trabalho, e aí acaba acontecendo com o menino Miguel, aconteceu em Recife, com a Mirtes. Então, assim, a gente precisa pensar em modelos que não sejam simplesmente um depósito de crianças. E aí, alguém me avisa do tempo que eu estou falando aqui. Então, a gente precisa pensar nesses meios e como a gente vai dar uma proteção mínima para essas pessoas. E a gente tem que lembrar o seguinte, o que a pandemia já nos ensinou quando a gente olha para o pós-pandemia nos outros países. Toda vez que a gente reabriu as escolas, o número de casos começou a subir. Só que aqui no Brasil o número nunca caiu. Então, a gente vai reabrir as escolas com esse número alto, mas a gente também precisa pensar que as pessoas precisam voltar para o mercado de trabalho porque elas precisam ter o que comer, né? Porque as pessoas estão passando fome. O auxílio emergencial, ele não é o suficiente. R$600 muitas vezes não paga o próprio aluguel. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso sem punir as mulheres? Porque as mais punidas, mesmo nos países que dito primeiro mundo, as mulheres têm que escolher nesse momento entre voltar para o mercado de trabalho ou cuidar das crianças. Então a gente não pode simplesmente pensar no retorno ao comércio sem pensar em maneiras de garantir a segurança das nossas crianças para que as nossas mulheres também possam voltar a trabalhar e não voltar para a Idade Média, onde você tinha que escolher entre ficar em casa e trabalhar. Em como a gente faz o acesso à cultura, porque quando a gente fala de juventude, não tem como falar de juventude sem acesso à cultura. E como a gente faz esse acesso à cultura sem aglomeração nesse novo modelo que a gente está... eu vou deixar só a pergunta, porque eu também não tenho uma resposta para isso.